Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus bendito e santo, na tua santa e bendita presença, Senhor, nos colocamos agora. Queremos te agradecer, meu Senhor, mais uma vez, por estar aqui, Senhor, na tua presença. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te apresentar, Senhor, os teus filhos que aqui já se faz presentes. Quero te apresentar, meu Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor, que acompanharão, Senhor, via as redes sociais. Neste momento, Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um deles. Quero ministrar, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um. Pai bendito e santo, neste momento eu quero te apresentar aqueles que estão enfermos, meu Senhor. Quero te apresentar aqueles, meu Senhor, que estão acamados, que estão, meu Senhor, se medicando. Se for da tua vontade, Senhor, cura eles agora, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu quero te apresentar o nosso país, quero te apresentar, Senhor, a nossa nação. Te apresento neste momento, meu Senhor, o Estado de São Paulo. Te apresento as nossas autoridades, meu Senhor. Te apresento também a tua igreja, meu Senhor, neste momento. Tua igreja que está reunida, Senhor, em nome de Jesus, de forma parcial, Senhor, em todo o Brasil. Mas oramos, meu Senhor, para que tudo se normalize. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite pela tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, pela oportunidade de podermos estarmos aqui mais uma vez para juntos louvar o teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos nossos irmãos aí nas redes sociais. Que a graça do Senhor seja aplicada aos vossos corações de uma forma especial. Meus irmãos, nessa noite nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Já está projetado aqui, Lucas capítulo 19 é o nosso texto de leitura nesta noite. Vamos ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Os irmãos acompanhem conosco aí, tá bom? Nós vamos ler Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Glória a Jesus. Achou aí, Malena? Ainda não? Mas está projetado aqui, tá? Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então está aqui texto da palavra do Senhor, Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero conversar com vocês a respeito da vida deste homem e da virada que ocorreu na vida de Zaqueu, o publicano. Bem, Zaqueu, segundo o próprio Jesus, era descendente de Abraão, portanto, um judeu. E os judeus da época do primeiro século odiavam os publicanos, odiavam aqueles que coletavam impostos, porque na sua grande maioria eles eram judeus. E como o texto aqui ele deixa bem claro que os publicanos eles cobravam a mais dos seus próprios patriotas, ou seja, eles oneravam os seus patriotas na arrecadação de impostos. Por isso, os publicanos não eram bem vistos pela comunidade judaica em Israel. Como se não bastasse, a Bíblia vai dizer que um determinado dia em Jericó há uma história que agora nós passamos a relatar do encontro de Jesus com Zaqueu. A Bíblia diz que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ou seja, o texto ele deixa subentendido que Jesus não estava indo a Jericó. Jesus, segundo a tradição judaica, Jesus está indo para Jerusalém, e nesta oportunidade, a semana em que Zaqueu tem este encontro com Jesus era a semana da crucificação. A Bíblia não registra qual foi o dia em que Jesus passou em Jericó? Mas o relato é que Jesus está fazendo uma viagem a Jerusalém e seria a última viagem de Jesus, ou seja, seria a última passagem de Jesus por Jericó. Por quê? Passando Jesus em Jericó, estava indo em direção a Jerusalém e na sexta-feira Jesus seria crucificado. Portanto, aquela era a última oportunidade de Zaqueu ver Jesus. Portanto, eu quero falar com vocês nessa noite
a respeito da última oportunidade. Eu costumo dizer que nós devemos aproveitar as oportunidades e não ser oportunista. Há uma diferença de sermos oportunistas ou aproveitar as oportunidades. Há uma diferença. Então Jesus ia passando em Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. A Bíblia faz questão, de dizer, de adjetivar a Zaqueu como um homem rico, como um homem possuidor de posses. E no versículo de número 3 diz que versículo de número 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ou seja, o texto nos diz o seguinte, que Zaqueu, ele sempre teve a curiosidade de ver quem era Jesus. Porque em Jericó, Jesus curou um cego, Bartimeu. Então a fama de Jesus em Jericó já era conhecida. E por algumas ocasiões Jesus passa em Jericó, porém a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus fazia uma determinada viagem, uma grande multidão o seguia. Não foi diferente neste dia. Jesus está passando em Jericó, e Zaqueu naquele dia propôs no coração que era a oportunidade dele ver Jesus. Eu não sei se por intuição ou trabalho do Espírito Santo na vida de Zaqueu, porque Zaqueu, a primeira atitude dele para que chamasse a atenção de Jesus foi ele procurar ver quem era Jesus. Então isso despertou em Jesus, a sede de salvar a vida de Zaqueu. Ou seja, entre muitas situações que nós vivemos, momentos que nós vivemos, tempos difíceis, nós precisamos nos posicionarmos. Ou seja, nós precisamos usar momentos difíceis para forjar o nosso caráter, Porque se o nosso caráter ele for forjado nos momentos de abundância, nos momentos de prosperidade, nós seremos frágeis. Porém, se o nosso caráter ele for formado nos momentos de crise, nos tempos ruins, nós seremos pessoas fortes. Então, Zaqueu, ele estava vivendo uma crise que ele deveria superá-la, porque ele tentou diversas vezes ter um encontro com Jesus, e a multidão o impedia. Mas naquele dia, como eu disse, era a última oportunidade na vida de Zaqueu de realizar um grande sonho. Eu fico imaginando Zaqueu. Podemos aqui fazer uma comparação
E quando um artista famoso vem ao Brasil, e eu trabalhei na área de hotelaria, e eu percebia que quando vinha um artista ao Brasil, que hospedava em um hotel, os seus fãs, e na sua maioria adolescentes e jovens, passavam na fila, ficavam na fila, e dobravam o quarteirão, e ficavam ali acampados, 1, 2, até 3 dias, para ver o momento em que seu ídolo saía na janela do apartamento para dar um tchau, ou saía em seu carro blindado e de dentro do carro blindado dar um tchau para os seus fãs. Eu vejo Zaqueu parecido com esses adolescentes, entusiasmado com a fama de Jesus, mesmo sendo pecador, um homem influente. Ele ainda não tinha tido a oportunidade de ver Jesus. E naquele dia, como eu disse, era a última oportunidade de Zaqueu ver Jesus. Então ele tomou algumas atitudes. Versículo 3, como nós lemos, diz que ele procurava ver quem era Jesus de fato. E o interessante aqui, a expressão ver quem era Jesus, não significa simplesmente ver com os olhos, mas conhecê-lo de perto, ter contato com ele. E eu costumo dizer o seguinte, que ter informação de uma pessoa é diferente, Malena, de conhecê-la pessoalmente, relacionar-se com ela. Ou seja, existem muitas pessoas que nós temos informações sobre ela. Nós temos informações pela mídia, pela televisão, pelo jornal. Nós a conhecemos por informações. Nós não as conhecemos por ter convivido com elas. Então, informação sobre Jesus, Zaqueu tinha o suficiente. Era 3 anos de ministério, 3 anos e meio de ministério, que Jesus estava naquela região operando maravilhas, e em 3 anos Zaqueu não teve oportunidade de vê-lo, de conversar com ele. Mas naquele dia, ele procurou ver quem era Jesus, ter um diálogo com ele. E por causa da multidão, ele não podia ver, pois ele tinha uma barreira, a sua estatura. A sua estatura. Ou seja, a sua riqueza, a sua fama, o seu dinheiro, não foi o suficiente para marcar uma audiência com Jesus, pelo fato de ser um homem rico. Não, a influência política de Zaqueu não foi o suficiente, a sua riqueza não foi suficiente, a sua influência com homens poderosos na região não foi o suficiente para marcar uma audiência com Jesus. O que destravou essa comunicação com Jesus e Zaqueu foi o desejo ardente no coração, e procurava ver quem era Jesus. E às vezes nós não o conhecemos de fato como ele é, porque nós não procuramos ver como ele é de fato. E nós só o conhecemos de fato quando nós temos experiências com ele. Portanto, Zaqueu tinha aqui 2 barreiras a ser vencida. Primeiro, a multidão. Segundo, a sua estatura. Terceiro, poderia aqui acrescentar uma terceira barreira, que era o fato de ser judeu
e ser chefe dos publicanos. Ninguém queria, pelo menos dos judeus, e Jesus estava, na sua maioria, cercado por judeus. Então fazia uma barreira entre Zaqueu e Jesus. Mas o desejo de ver Jesus, que ardia no coração de Zaqueu, falou mais alto do que a multidão, falou mais alto do que a sua estatura. O que eu aprendo aqui com Zaqueu? Que independentemente da situação ou das circunstâncias que nós estejamos vivendo, nós precisamos nos posicionarmos diante da crise e decidir o que nós queremos. Zaqueu decidiu que queria ver Jesus. Ou seja, quando eu decido, ou seja, eu tomo a primeira iniciativa. Ou seja, eu não posso só desejar, eu não posso só arquitetar planos. Olha, no mundo empresarial, alguns dizem o seguinte, que na crise, alguns têm pretextos para falirem as suas empresas. Outras pessoas têm pretextos para criar oportunidades no meio da crise. E diga-se de passagem, nós estamos passando por uma crise e tem empresas que cresceram no meio da crise. Sabe por quê? Porque eles se posicionaram no meio da crise, eles não se entregaram, eles se reinventaram dentro da crise, se posicionaram e foram a lutas. Mas aqueles que se prostram diante das crises são derrotados. Portanto, eu aprendo com Zaqueu que, além do desejo, eu preciso tomar atitude. Atitude fala de ação. E qual foi a primeira ação de Zaqueu para vencer a barreira? Versículo de número 4. Olha o que diz. E correndo adiante. Essa frase me chama muito a atenção. E correndo adiante, ou seja, Zaqueu, ele propôs no coração de ir além da crise, de correr para além da crise. Ele deixou a crise para trás. Aquilo que impedia Zaqueu ver Jesus, ele a deixou para trás. Ele correu adiante. Então aqui está o segredo. Eu preciso ter visão de águia para ver além, para enxergar depois da crise, para enxergar depois do problema, para enxergar depois das adversidades. Eu não posso ficar preso aqui no meio da crise, não. Eu preciso olhar o resultado depois. Isaías faz uma comparação do crente como a águia. Segundo a ornitologia, que é a ciência que estuda as aves, dizem que a águia enxerga uma formiga a permear a terra a 1000 metros em sentido horizontal. Então a águia tem uma visão fenomenal. Assim também deve ser o crente. Nós precisamos enxergar, nós precisamos olhar para frente, olhar para Jesus. É assim que ele disse: autor e consumador da nossa fé. E quando nós estamos com nossos olhares na crise, as barreiras sempre vão estar na nossa frente. Mas quando nós corremos adiante da crise, nós nos posicionamos depois da crise. Então Zaqueu corre, e o que ele faz? Ele toma uma segunda atitude. Ele corre e ele sobe em uma figueira brava, ou um sicômoro. Só abrindo parênteses aqui, que o sicômoro, a Bíblia, quando ela diz uma figueira brava, subentende que havia uma figueira, boa, que dava figos maravilhosos. Mas quando a Bíblia fala de uma figueira brava, ela está falando do sicômoro. É uma árvore
parecida com a figueira, porém cheia de espinhos. Eu não sei como Zaqueu conseguiu subir em uma árvore cheia de espinhos. Então veja só, a multidão não foi o empecilho para Zaqueu tomar uma atitude. A sua estatura não foi um problema, né? O sicômoro, a árvore cheia de espinhos, não foi um empecilho para Zaqueu avançar naquilo que ele havia proposto no coração. E o que ele faz? Ele sobe na árvore. Por quê? Olha, depois que você só toma posições, você só reage em meio à crise, no meio dos problemas, porque você sabe do resultado. Você sabe do resultado. Porque você tem uma expectativa. Ou seja, todas as ações que você toma é baseado na expectativa do final. Qual que era a expectativa de Zaqueu? É que Jesus passaria por ali. Zaqueu, ele se posiciona em um determinado lugar estratégico. Estratégia. Esta é a palavra que pode definir Zaqueu. Ele criou estratégias no meio da crise. Se posicionou no lugar certo para ver Jesus. E qual que era a expectativa de Zaqueu? É que aquele dia Jesus não escaparia. Jesus teria que passar. Zaqueu conhecia a geografia da região. Ele conhecia a topografia da região. Ele se posicionou exatamente no caminho que rumava em direção a Jerusalém. E ele subiu na árvore e ficou lá aguardando. E eu fico imaginando Zaqueu em cima da árvore, né? A multidão lá atrás está vindo, e Zaqueu já lá na frente, esperando que a multidão passasse debaixo da árvore onde ele estava. Agora veja, meus irmãos, Jesus nunca nos decepciona e nunca nos decepcionará, de uma vez que nós nos posicionamos de forma fidedigna e com, como que eu posso dizer, com o desejo saudável de um resultado saudável. Ou seja, por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque muitas pessoas, para ter resultados, eles atropelam os meios, ou seja, aquela velha máxima que o fim justifica os meios. Não, se o final, se a expectativa final é boa, então o processo até atingir a expectativa, ela também deve ser ética, ela também deve ser moral, ela também deve ser espiritual. Então, quando baseado na ética, quando baseado na moral e na espiritualidade, quando queremos atingir um fim, baseado nesse tripé, Jesus nunca nos decepcionará. Ou seja, eu não posso violar as leis do meu país para ter benefícios. Eu não posso subir ou usar meu irmão como escada para me dar bem na vida. Não, eu preciso ser ético. Zaqueu foi ético. Zaqueu, por mais que a Bíblia mostra que Zaqueu era um homem de um coração meio atrapalhado, Zaqueu agiu de forma ética e correta neste momento. E quando no versículo de número 5, veja, Zaqueu está na árvore, Jesus chega diante ou debaixo da árvore. Olha só,
E quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, debaixo da árvore, o que que Jesus faz? Agora Jesus tem algumas ações, ou eu posso chamar de reações de Jesus em relação à ação de Zaqueu. Então, a primeira reação de Jesus foi olhar para cima. A segunda reação de Jesus para com Zaqueu foi vê-lo. E a terceira reação de Jesus em relação a Zaqueu foi: desça. A expressão desce depressa é: venha se realizar em mim, venha mais para perto de mim. A sua expectativa não é mais uma expectativa, é um sonho realizado. Os seus desejos não são mais utopia, são fatos. É isso que Jesus está dizendo para Zaqueu: por causa da sua atitude, porque você não se prostrou diante da cruz ou diante dos problemas, da crise, eu estou olhando para você. No meio da crise, Ele nunca tira o seu olho de nós. A Bíblia diz que o Senhor, o seu olhar, assim escreve João no Apocalipse, que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê o justo e vê o injusto. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é a multidão que você está enfrentando, qual é a barreira que você está enfrentando. Saiba de uma coisa: o Senhor está te olhando. Ele está te olhando. E é interessante que a expressão olhar já subentende que a gente vê, não é isso? Mas o escritor Lucas faz questão de dizer que ele viu. Ele viu-o. Ou seja, ele viu Zaqueu. Ou seja, olhar é diferente de ver. Eu posso olhar para uma multidão e não posso identificar ninguém, mas posso olhar para uma multidão e ver uma pessoa, identificar uma pessoa. Ou seja, Deus olha para todos, mas Ele te vê. Quando Lucas faz questão de dizer que Jesus olhou e viu, está falando de individualidade. No meio de muitas pessoas. No Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas. Me parece que chegou a 210 milhões de pessoas. No meio de 210 milhões de pessoas no Brasil, Deus olha para todos, mas te vê. E quando o olhar dele fita em alguém, é porque ele quer fazer alguma coisa. Mesmo com um olhar, e já diz aí os grandes comunicadores, professores de oratória, de retórica, que a nossa expressão corporal, a nossa expressão gestual, às vezes ela fala mais do que a própria expressão verbalizada. E tem um texto da palavra de Deus que me chama bastante atenção, é quando Pedro está no palácio e Jesus está sendo interrogado. E Jesus havia dito a Pedro que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E a Bíblia diz que a terceira vez que Pedro nega a Jesus,
Segundo alguns historiadores, Jesus está sendo julgado em uma entresala, onde dava vista para o pátio do palácio, e Pedro está para o lado de fora, perto de uma fogueira, porque era uma noite fria. Lá de dentro, quando o galo canta, Pedro nega a Jesus pela terceira vez. A Bíblia diz que Jesus fita os olhos em Pedro. Ou seja, no meio de muitos que estavam ali na roda da fogueira, Jesus viu Pedro. E o olhar de Jesus para Pedro não precisava de palavra. Jesus com o olhar estava dizendo: eu não te disse, Pedro, que você ia me negar? Naquele mesmo olhar de Jesus, Jesus está dizendo para Pedro: eu te disse que você ia me negar. Mas com esse mesmo olhar, Pedro, eu estou dizendo que eu te perdoo, eu não abro mão de você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque depois que Jesus ressuscita, sabe o que acontece? Jesus manda chamar os discípulos para encontrá-lo em Jerusalém. E o que me chama a atenção é que o texto tem uma vírgula. Jesus disse: olha, pede para que os discípulos venham, para que nós venhamos nos encontrar. E o texto tem uma vírgula e diz assim, e diga também a Pedro. Ou seja, tratamento individual. Jesus está dizendo, com essa expressão, diga a Pedro, que naquele olhar eu já o perdoei. Pode vir, não precisa ficar com vergonha. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu não sei o que você tem enfrentado nos últimos dias, mas saiba de uma coisa: o olhar de Jesus está fitado em você. E Lucas diz que ele olha e vê Zaqueu. E aí diz a Zaqueu: desce depressa. Aquilo que Deus quer realizar na minha e na sua vida, Ele tem pressa. O dia de mudança de vida não é amanhã, é hoje. O dia de nos arrependermos diante de Deus não é amanhã, é hoje. O dia de abraçar não é amanhã, é hoje. O dia de amar não é amanhã, é hoje. É depressa, é hoje. Aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas não é amanhã, é hoje, é agora. E a Bíblia diz que Zaqueu desce depressa. A quarta reação de Jesus em relação a Zaqueu foi: eu quero me hospedar na sua casa. Quer saber? Quer que eu vou traduzir para você o que Jesus está dizendo? Olha, Zaqueu, eu estou indo para uma grande missão. Estou indo para Jerusalém. Na sexta-feira serei crucificado, estarei morrendo pela humanidade. Eu vou interromper a minha viagem só para ter o prazer de passar uma noite na sua casa. Na sua casa. Sabe por quê? Jesus poderia muito bem, e todos os teólogos há de concordar comigo, que as reações ou as ações que Zaqueu teve foram ações de arrependimento, de mudança de rota, de mudança de pensamento, de arrependimento. Era o suficiente Jesus dizer a Zaqueu: debaixo daquela árvore todos os seus pecados estão perdoados. Hoje veio salvação
em toda a sua casa. Não haveria necessidade de Jesus estar debaixo do teto de Zaqueu para dizer: hoje veio salvação a esta casa. Debaixo da figueira, Jesus tinha poder para dizer a Zaqueu que ele e a família dele estava salva. Não, sabe por que Jesus foi à casa de Zaqueu? Simplesmente para quebrar um preconceito. Às vezes Jesus faz isso na nossa vida. Ele faz algo extraordinário na nossa vida que ele nunca fez na vida de ninguém, só para quebrar paradigmas, só para quebrar protocolos, só para quebrar o preconceito, o racismo. Zaqueu era um homem mal visto, ninguém queria ver Zaqueu. Diga com quem tu andas e direi com quem tu és. Ninguém queria se relacionar com Zaqueu. Mas Jesus disse: hoje eu estou quebrando este protocolo, hoje eu estou quebrando este preconceito. Jesus, com aquela ação, está dizendo para toda Jericó e para toda aquela multidão que estava com ele. Aquela multidão teve que dormir no meio da rua, aguardar Jesus hospedar na casa de Zaqueu, para no outro dia seguir viagem. Mas Jesus naquela noite demonstrou a todo mundo que ele estava perdoando a Zaqueu, que ele não era preconceituoso, que independentemente dos pecados de Zaqueu, o amor dele, a sua justiça era maior do que os pecados de Zaqueu. Jesus estava dando uma lição a todas aquelas pessoas que, independentemente do que a pessoa já fez, do que ela já foi, se ela se arrependeu, vale a pena dar uma segunda chance. Era isso que Jesus estava dizendo com aquela ação de ir na casa de Zaqueu. E não foi assim que ele fez conosco? A gente vivia nos bares, a gente vivia jogado nas calçadas, ninguém queria ser o nosso amigo. E Jesus vem, nos pega, trata a nossa vida. E alguém disse assim: espera aí, não era o Zé? Era, agora não é mais o Zé, é o pastor José. Não era a Lena, aquela que vivia nas calçadas bêbada? Não, agora é a irmã Lena. É assim que Deus faz. Ele muda a nossa vida. Foi o que ele fez com aquela mulher samaritana. 4 ou 6 pessoas passaram na vida daquela mulher só para criar feridas na vida dela. As pessoas olhavam para aquela mulher com preconceito. Ninguém queria relacionar com aquela mulher. As outras mulheres iam buscar água do poço em horários diferentes para não ter contato com ela. Mas num dia determinado, meio-dia, em um horário impróprio, Jesus chega diante daquele poço e tem uma conversa com aquela mulher, quebrando todos os protocolos, quebrando todo o preconceito e dando uma nova chance. Jesus entra como o 7º homem na vida daquela mulher, não para causar feridas como os outros 6 fizeram. Ele entra na vida daquela mulher como o 7º relacionamento para curar todas as feridas que os outros fizeram na vida dela. É isso que Deus estava fazendo na vida de Zaqueu e quer fazer na sua vida nesta noite. Ele quer entrar na sua vida para relacionar com você, quebrar todos os preconceitos, quebrar todas as fronteiras e te fazer uma nova criatura. Glória a Deus. Hoje me convém pousar na sua casa. Alguém naquela multidão deve ter dito: Jesus ficou louco. Zaqueu é um pecador. Jesus é um pecador. Zaqueu era um pecador. Jesus não tinha preconceito. É nós que somos preconceituosos. Às vezes nós não queremos aproximar das pessoas e queremos ganhá-las para Jesus. Ou seja, em primeiro lugar, eu preciso me relacionar com as pessoas de forma saudável, respeitosa, para depois conquistá-las para Jesus. Versículo 6.
E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Então, ele fez o que Jesus pediu, desceu depressa e recebeu Jesus. Se nessa noite você receber Jesus na sua casa, na sua vida, porque todas as vezes que Jesus entra em uma casa, ele muda a situação. O dia que ele entrou na casa de Marta e Maria, ele ressuscitou Lázaro. O dia que ele entrou na casa de Cornélio, ele ressuscitou a sua filha. O dia que Jesus entrou em uma casa, desceram uma pessoa pelo telhado e ela foi curada. E o dia que Jesus entrou na minha e na sua casa, ele fez uma mudança especial. Portanto, Zaqueu recebeu alegremente. Versículo de número 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus entra, olha a cena, Jesus entra na casa de Zaqueu, a multidão é obrigada a voltar. Jesus entra com Zaqueu na sua casa e a multidão fica para o lado de fora murmurando. É interessante que só murmura quem está para o lado de fora. Crente que murmura é que nunca entrou na casa. Nunca teve a oportunidade de festejar com Cristo. Lembra do episódio da parábola do filho pródigo? A festa está comendo solta dentro da casa do pai. Os amigos, os colegas, os empregados, a família. O pródigo ou o ex-pródigo está festejando uma grande festa. É até uma redundância. Mas o filho mais velho estava onde? Pro lado de fora, murmurando. Eu trabalhei a minha vida toda. Eu me esforcei. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Visão mesquinha. Enquanto ela está por lá de fora pensando num cabrito, a festa está rolando dentro da casa com novilho cevado. Enquanto nós estamos por lá de fora murmurando, nós não temos a oportunidade de receber a bênção de Deus. Mas o dia que nós criarmos coragem e entrarmos na casa, e se Jesus estiver na casa, a festa é grande. Então veja só, e todos estavam murmurando: que é isso? Eu nunca pequei, eu sou um homem santo, Jesus nunca foi na minha casa. Você nunca foi, só o fato de dizer que você é um homem santo, que você não peca, você já está sendo orgulhoso, prepotente. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, e aqui eu aprendo algo importante. Enquanto as pessoas estão murmurando de Zaqueu, Zaqueu tem uma atitude nobre, inteligente, e aqui fica de conselho e de dica para nós. Como diz hoje na gíria, né? Fica a dica. Enquanto as pessoas, a multidão está para o lado de fora, murmurando de Zaqueu, o que Zaqueu faz? Ele esnoba. Ele não dá ouvido aos murmúrios. Sabe o que ele faz no meio das murmurações? Ele vai falar com Jesus. Ele se posiciona. Porque quem está murmurando não tem poder para perdoar os seus pecados. Porque quem está murmurando não tem poder para curar você. Quem está murmurando não tem um céu para você. Mas quem está dentro da casa tem poder. Então Zaqueu se levantou-se e disse ao Senhor, dirigiu a palavra ao Senhor, 2 pontos. Senhor, primeiro, ele reconhece, quando ele disse,
Senhor, ele se coloca no lugar de servo. Ele se posiciona como servo. Ele diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, Zaqueu está sendo sincero aqui. Qualquer estudioso há de concordar comigo que Zaqueu está sendo sincero. Ele disse: eu quero dar dos meus bens, daquilo que eu adquiri na legalidade, porque diante de Jesus não tem como usar de artifícios ilegais para poder ter benevolência, ter a bênção de Deus. Não, Zaqueu está usando aqui de sinceridade. Ele está dizendo: dos bens que eu adquiri na legalidade, eu vou dar aos pobres. Agora, veja só, vírgula, condicional. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, a mente de Zaqueu faz uma viagem retroativa. Ele diz: pode haver que nas minhas cobranças de impostos eu defraudei alguém. Ele está dizendo: e a estas pessoas que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Quadruplicado. Próximo versículo 9. Agora veja, depois que Zaqueu se posiciona, Jesus diz o seguinte: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que eu disse que no versículo 8 ele estava sendo sincero? Porque o versículo de número 9 vai atestar isso. Jesus perdoa Zaqueu naquele momento. Agora imagine a cena. Dia seguinte, Jesus segue viagem a Jerusalém. E Zaqueu vai lá para sua escrivaninha, pega os recibos e começa a olhar. Porque tudo aquilo que nós prometemos diante do altar, nós precisamos aprender a cumprir. Né? Final de ano, a gente sempre faz isso, né? Este ano eu vou fazer isso, eu vou melhorar aqui. E o ano passa e a gente não faz nada, e aí no outro ano novo a gente faz as mesmas promessas. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas posso inferir nessa noite que Zaqueu, no dia seguinte, após sair nas ruas, nos endereços que ele defraudou, devolvendo 4 vezes mais, eu acredito que foi uma surpresa muito grande às pessoas. Quando Zaqueu pessoalmente, porque quem cobrava não era Zaqueu, eram os funcionários, eram os coletores de impostos, que estavam debaixo das ordens de Zaqueu. Quem cobrava era ele. Mas naquele dia Zaqueu fez questão de ir em casa. Imagine a Dona Maria dizendo: meu Deus do céu, quando o coletor vem, já cobra mais. Imagine Zaqueu vindo pessoalmente. O que Dona Maria não sabia é que na noite passada, Jesus tinha feito uma visita na casa de Zaqueu. E ela se surpreende. Zaqueu, quando chega, diz: não, eu não quero cobrar imposto, eu quero devolver. Zaqueu, você está doido? Não, eu não estou doido, é porque eu encontrei Jesus. Ele entrou na minha vida e agora eu sou uma nova criatura. Eu estou devolvendo aqui, olha, com juro e correção monetária, tudo que eu defraudei. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu aceito a Jesus de todo o meu coração e me converto de verdade ao cristianismo, ao Cristo do Evangelho, este Evangelho faz mudança na minha vida. E Paulo reverbera isso dizendo que quem matava não mata
mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais. O que eu aprendo com Zaqueu? Que quem tem um encontro com Jesus muda de rota, muda de vida. Se você aceitou Jesus e vive praticando as mesmas coisas, significa que você nunca teve um arrependimento sincero. E nesta noite eu deixo aqui a dica: aprenda com Zaqueu. Deixe o Senhor entrar na sua casa e deixe Ele fazer uma morada completa na sua vida e uma mudança radical na sua vida. Que nesta noite o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor Ele nos ajude nas nossas fraquezas, que Ele nos ajude nos momentos de fragilidade e que, se errarmos, tenhamos a hombridade de ir aos pés do Senhor, pedi-lo perdão. Aonde você está, aí na sua casa, nos acompanhando, você que vai nos assistir, entregue a sua vida para Jesus. Faça como Zaqueu, se arrepende dos seus pecados, muda de rota. Nós estaremos orando por você. Estaremos orando. Mas antes disso, eu quero abrir oportunidade para você que queira ofertar na casa do Senhor. Venha aqui na frente, oferte ao Senhor e em seguida estarei orando pela vida de todos nós, inclusive de você que está aí nos acompanhando. E você que precisa de oração, mande aí nos comentários que o evangelista Edinaldo vai nos passar aqui o seu nome e nós estaremos orando por você, pela sua família. Se tem alguém que ainda não teve encontro no Evangelho, quiser aceitar Jesus, se posicione, estaremos orando por você, tá bom? Lembrando a todos os irmãos, lembrando a vocês que estão nos acompanhando, domingo às 18 horas, teremos aqui o nosso culto de ceia. Nosso culto de ceia às 18 horas. Tá bom? Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo. Avenida Carlos Barbosa Santos, número 3551, no Jardim das Pedras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos estar em oração. Os irmãos, continue orando pelo nosso irmão Alexandre e sua família. Os irmãos, continue orando pela minha sogra, orando pelos irmãos que estão enfermos, tá bom? Quero, nesta noite também, orar por uma família que este dia perde um grande homem na sua família. A família Costa, na Bahia, né? O pastor João Costa, meu primeiro pastor, em 1994 tive o prazer de ser batizado em Cândido Sales por ele no Rio Jordão. Era o presidente do campo de Cândido Sales e toda a região ali perto, Bahia e Minas Gerais, né? Várias cidades que ele comandava. E tivemos a notícia de que ele já estava jubilado, já não estava pastoreando e passou para a eternidade ontem, né? Fica aí os nossos sentimentos a toda a família. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Quero te apresentar os teus filhos que aqui estiveram, meu Pai, Senhor, para louvar o teu nome, orar a ti. Deus, neste momento quero te apresentar os nossos internautas, queremos te apresentar, Senhor, as famílias que estão em casa. Quero te apresentar o pastor Alexandre, a sua família, nossa irmã Rita, nosso irmão Mônico. Quero te apresentar, meu Senhor, todos que estão enfermos, o Wilson, Senhor, a Claudiane, Jeová, a Joelaine. Quero te apresentar, meu Senhor, todos os teus filhos que porventura estejam enfermos, perto ou longe. Queremos te apresentar, meu Senhor, os pedidos de orações, Senhor, semana passada, Senhor, durante esta semana.
semana também, de pessoas que estão entubadas, meu Senhor, na UTI. Nós oramos te pedindo, Pai, que a tua mão poderosa possa curá-las em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.